Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Esse é um grupo muito especial, por ser o primeiro grupo do ano de 2021. E que graça nós estarmos aqui. E louvado seja Deus por você ter dado o seu sim de estar aqui, exatamente numa noite chuvosa. E graças a Deus pela chuva. É uma alegria nós recebermos essa bênção de Deus na nossa terra. E eu convido você a pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? O texto diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Esse é um texto também muito especial para nós nesse ano, pois ele foi dado para a renovação como tema para toda a renovação, para todo o movimento nesse ano de 2021. Nós já estamos sendo norteados por esse chamado profético de Deus, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e, consequentemente, testemunhas. A gente, para contextualizar melhor esse versículo, que fala tanto aos nossos corações, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele já manifestava antes disso, antes dessa promessa, mas de forma muito ainda isolada. Nós sabemos que no Antigo Testamento houve aquele episódio onde o Espírito Santo é derramado sobre os anciãos de Israel para que ajudassem a Moisés executar a missão, mas a própria palavra é clara em dizer que eles não mais profetizaram, porque foi algo provisório. O Espírito Santo descia sobre os reis, profetas, sacerdotes, mas de forma muito isolada, e sempre o Senhor já dava uma promessa de que o Espírito Santo viria de forma permanente sobre todos nós. E um texto que para nós, principalmente carismáticos, é muito conhecido, é o de Joel capítulo 3, que fala que depois disso acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a criatura. Não mais será para alguns, não mais será para um grupo específico, mas o Espírito Santo, na profecia de Joel, o Espírito Santo será derramado sobre todos os viventes. E o Senhor Jesus, já quando vem, ele já começa a também deixar claro de que essa promessa aconteceria sobre principalmente a vida daqueles que estavam ali ao seu redor, ou seja, os seus apóstolos, os seus discípulos. É tanto que quando nós lemos Lucas capítulo 24, Jesus deixa claro para os seus: olha, permanecei na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto. E aqui, mais uma vez, o Senhor direciona aos seus discípulos, dizendo: mas descerá sobre vocês a força do alto, e vocês serão as minhas testemunhas. Como primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos levantar aqui, diante desse texto, é de que, antes de nós sermos testemunhas, vem o fator experiência com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos ser revestidos da força do alto, para que a gente tenha autoridade e para que o nosso ministério, para que a nossa missão possa ser frutífera. Toda vez que o Senhor enviava o seu, no Antigo Testamento ou já no Novo Testamento, através de Jesus, havia uma capacitação sobrenatural para que eles não fossem enviados simplesmente por serem enviados. Então havia uma capacitação sobre eles. Em João capítulo 20, por exemplo, Jesus direciona novamente aos seus e sopra sobre eles o Espírito e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, já antes do Pentecostes acontecer,
do Espírito Santo descer de forma permanente sobre nós, sobre a terra, o Senhor já enviava o seu Espírito sobre os seus. Claro que de uma forma ainda limitada, porque ainda não havia o cumprimento específico acontecido, que é o Pentecostes. Mas já havia sempre uma capacitação da parte de Cristo para com aqueles que eram enviados. E aqui novamente nós vemos que, olha, vocês serão as minhas testemunhas agora, de uma forma diferenciada, a partir do momento em que vocês receberem de forma permanente, para sempre, porque Jesus lá atrás, no mesmo Evangelho de João, diz: olha, o Espírito Santo que descerá sobre vocês, ele permanecerá até os fins dos tempos, para sempre. Então, em primeiro lugar, nós todos que estamos aqui, precisamos entender que é necessário, em primeiro lugar, nós termos uma experiência com Cristo, nós recebermos o Espírito Santo. Sabemos que no batismo sacramental, nós recebemos o Espírito Santo, mas por muitas vezes o Espírito permanece em nós, adormecido, e graças a Deus que a igreja, e de forma especial a renovação, promove a efusão no Espírito Santo, que é onde o Espírito Santo não mais permanece em nós adormecido, não fazendo diferença em nós, mas há uma manifestação sobrenatural em nossos corações, que é e deve ser alimentada essa experiência com o Espírito Santo através de uma busca diária de intimidade com Ele, através da oração, através da busca pela leitura da palavra de Deus, através de uma procura constante dos próprios sacramentos que a igreja nos oferece, para que o Espírito Santo, uma vez em nós, ele possa fazer diferença em primeiro lugar em nós. Porque o que Deus, através aqui de Cristo Jesus, o seu Filho, está direcionando aos seus aqui e nos atinge hoje, olha, antes de vocês levarem uma experiência às pessoas, vocês precisam ter uma experiência comigo. Não faz sentido vocês não terem de mim e irem aos outros darem de mim. Aí nós caímos naquela frase muito clássica que diz: você só dá aquilo que você tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, antes de você ser testemunha, você precisa ser o primeiro a ser alcançado. É o que nós lemos, por exemplo, em João 4, aquela mulher do poço ali, que está à beira do poço, e que Jesus tem um encontro com ela, e a partir do momento em que ela tem aquele diálogo com Cristo, que Jesus fala da vida dela, e ela reconhece que aquele é um profeta, que aquele é Cristo Jesus, ela larga o seu canto ali e vai anunciar a cidade, e os homens, através do seu anúncio, vêm até Cristo Jesus. Mas antes de ela ir anunciar, ela teve um encontro com Cristo à beira daquele poço. Então, antes de tudo, é necessário que nós alimentemos a nossa experiência com Deus, para que a gente tenha o que dar. É quando, por exemplo, Samuel foi chamado para ungir Davi. Deus diz assim a ele: encha, naquele tempo era uma espécie de chifre que era enchido de unção, de óleo, encha aquele, eu não vou me lembrar o nome específico agora, mas esse chifre de óleo, e depois você vai. Ou seja, primeiro encha da unção, e depois você vai ungir Davi, porque não tem como você levar unção, você levar poder, você levar nada, sem que primeiro você encha. É por isso que primeiro Jesus fala, vinde a mim, e depois ele fala, ide. Primeiro é vinde, depois é ide. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Agora, depois disso, é o que vem o nós sermos anunciadores, nós sermos testemunhas. Testemunha, a palavra testemunha, ela significa alguém que viu, ouviu, alguém que presenciou algo. Então, se eu tive uma experiência com Deus, e se eu alimento essa experiência com Deus diariamente, eu sou alguém que ouço Cristo, eu sou alguém que vejo Cristo, como Jó disse no final do seu livro: eu te conhecia, Senhor, apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Aqueles homens também que receberam o anúncio da mulher samaritana em João 4, eles disseram: não, nós agora não cremos simplesmente porque nós ouvimos essa mulher falar, mas nós vemos agora de fato esse Messias. Então, depois disso, nós nos tornamos testemunhas, e testemunha é alguém que viu e ouviu.
Por isso que em Atos 4:20, os discípulos agora cheios do Espírito Santo, já depois dessa experiência sobrenatural de Pentecostes, eles dizem assim: nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. O próprio João, no final do seu livro também, ele diz assim, versículo 24 de João 21, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. E esse João é um daqueles que faziam parte dos 3 mais íntimos que permaneciam ao redor de Jesus, Pedro, João e Tiago. E ele era alguém que tinha muita intimidade, é tanto que ele, numa determinada passagem da ceia, a sua cabeça está repousada no peito de Jesus. Então era alguém que tinha intimidade com Jesus. E ele fala, esse que está escrevendo, esse que está direcionando a vocês essas palavras, é alguém que viu e ouviu. Esse tem autoridade para falar, porque é alguém que tem uma experiência. Então ser testemunha é isso. E a partir do momento que nós nos tornamos testemunhas, nós precisamos entender qual é a sequência, ou qual é a ordem de nós nos tornarmos testemunhas, ou de nós exercermos a missão que Deus nos deu. Assim como Jesus, que se fez homem como nós, Filipenses 2 diz, mesmo ele sendo Deus, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas assemelhou-se aos homens. Então ele era Deus, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 3, ele é batizado, a palavra diz que a pomba desceu sobre ele, Deus disse, olha, este é o meu filho muito amado, no qual se encontra toda a minha afeição, todo o meu contentamento. Ele é cheio do Espírito Santo, então ele é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Depois do deserto, daquela experiência onde ele vence Satanás nas tentações, ele agora volta, e ele diz a palavra, volta cheio de poder. Mas aí ele agora é essa testemunha do próprio Deus Pai na terra, a testemunha suprema. E a palavra de Deus diz que ele volta para onde? Para testemunhar? Para a sua própria terra. Ele volta para a sua terra. E ali ele começa a pregar, a anunciar na sua cidade, na sua pátria. E é tanto que na sua própria terra ele foi rejeitado. Ele não foi recebido com hospitalidade. O seu anúncio, ele foi rejeitado. Mas isso não significa que nós, por reconhecermos que há uma dificuldade imensa de a gente testemunhar na nossa própria terra, que a gente tem direito de deixar de anunciar. Porque quando nós recebemos o Senhor, nos tornamos testemunhas, o primeiro lugar, o qual precisa ser evangelizado, é o lugar em que estamos. Cito aqui uma outra frase muito clichê que diz assim, floresça onde você está plantado. É uma frase que parece boba, mas ao nós colocarmos dentro desse contexto, ela faz sentido. Floresça onde você está plantado. Porque muitas vezes nós queremos fazer missão em primeiro lugar em outros lugares. Mas o chamado de Deus é, olha, mesmo que não te recebam, mesmo que encontre você resistência, o primeiro lugar que você deve anunciar é a sua casa, é o seu bairro, é a sua cidade, é o seu grupo de oração, e depois você vai para Samaria, você vai para a Judeia, e depois você vai para os confins do mundo. Nós lemos em Marcos capítulo 5 que Jesus expulsa uma legião de demônios daquele homem endemoniado. E de repente, depois daquela experiência, aquele homem fica extasiado. E ele diz, eu imagino ele até segurando o braço de Jesus, me deixa te seguir, eu quero te seguir, eu quero fazer parte dessa turma aí que anda contigo. E Jesus disse, não, você não vai me seguir. Eu tenho uma outra proposta para você. Vai para os teus e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi para casa, ele anunciou aos seus, e toda a Decápole, que significa 10 cidades, foi evangelizada por ele. Jesus diz, antes de você seguir missão, vida fora comigo, vai e evangeliza os teus. Marcos capítulo 2 também, depois daquele homem paralítico ser curado por Jesus, Jesus diz, olha, pega a tua maca e vaza para a tua casa. Nós precisamos entender a ordem. Não significa que nós vamos chegar pregando, abrindo a Bíblia em casa,
E dessa forma clássica que muitas vezes nós exercemos a palavra aqui, ou a missão aqui, testemunha, nós precisamos entender que é muito mais do que palavras. Ser testemunha é nós evangelizarmos com a vida, com as novas práticas, com o nosso novo modo de proceder. Não foi recebido, você não foi recebido, a sua evangelização não foi recebida, amém. Você e eu fizemos a nossa parte, mas a ordem precisa ser obedecida. Primeiro em Jerusalém, o Senhor falou, vocês vão evangelizar primeiro em Jerusalém. O Senhor já havia dito isso aos seus, olha, vocês serão enviados, mas primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para encerrar, mais uma vez citando e confirmando este raciocínio, que a palavra de Deus nos deixa claro, Mateus 22 fala sobre o banquete, e diz a palavra que o rei, que estava celebrando as bodas de seu filho, disse, olha, vocês vão até os convidados e anunciem que o banquete está pronto. Os servos foram, anunciaram aos convidados, os convidados simbolizam os judeus, e esta festa que o rei estava promovendo significa o reino de Deus que Jesus estava anunciando, mas os convidados não quiseram ir, fizeram pouco caso, inventaram desculpas, disseram que tinham muito compromisso, amém. Aí depois disso, o rei abre o convite, o rei fala, vocês vão agora em todos os lugares, becos, vielas, ruas, vilas, vocês vão anunciar, quem vocês encontrarem, vocês vão anunciar, ou seja, primeiro vocês vão aos judeus, mas depois vocês podem expandir o anúncio para quantos vocês encontrarem, mas obedeçam a ordem, primeiro lugar, a pátria, a casa, depois os confins da terra, porque como que você quer evangelizar lá, se você não está conseguindo, ou se você não está exercendo, não é conseguindo, você não está exercendo a sua missão, onde você deveria exercer, obedeça a ordem. Então, irmãos e irmãs, que nessa noite, nós possamos entender o quanto que é indispensável nós termos uma experiência com Deus, e não só termos, porque muitos que tiveram uma experiência com Deus, acabaram abandonando. É necessário que nós tenhamos uma experiência com Deus, e que nós alimentemos essa experiência, dia após dia, a partir e através de tudo que a igreja nos oferece, como fonte de salvação, e como fonte de crescimento espiritual. Fique de pé nesse momento, e que nesse momento nós possamos pedir, Senhor Jesus, não permita que eu atropele o processo, que eu queira anunciar, antes de deixar-me ser ministrado por Tua palavra, não permita eu querer evangelizar longe, antes de mesmo eu evangelizar o lugar onde eu estou, com o meu testemunho, com a minha vida, e até mesmo sim com as minhas palavras, mas permita, Senhor, que eu entenda, que primeiro é necessário a experiência para depois o testemunhar, que primeiro é necessário testemunhar na minha própria pátria, para depois testemunhar aos confins da terra. Não permita, Senhor Jesus, que eu seja um evangelizador fracassado nesse sentido. Pode até ser que não irão me ouvir, pode até ser que não irão acreditar em mim, como não acreditaram muitos em Jesus Cristo, mas eu preciso ter convicção de que em Cristo Jesus eu tive uma experiência, eu tive um contato, eu tive um encontro com Ele, e isso transformou a minha vida. E o fato de muitos não receberem o meu anúncio, não receberem a minha pregação, não significa que eu não sou um enviado por Cristo Jesus. Senhor Jesus, nos conceda a graça de sermos cheios do Teu Espírito Santo. A Tua promessa é de que esses Teus discípulos, Senhor, seriam cheios, e uma vez cheios, eles iriam te testemunhar. Nós queremos ser, Pai, esses que dão continuidade a essa missão. Nós precisamos ser esses que estão dando continuidade ao anúncio do reino de Deus. Mas nos conceda, Pai, uma experiência sobrenatural com o Teu Espírito Santo dia após dia, para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos testemunhar onde quer que nós estejamos, mas em primeiro lugar, o lugar onde nós estamos plantados, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus.
Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.